E aquelas pessoas que simplesmente se aventuram e começam a fazer por conta própria, veem ali na internet como é que faz mais ou menos, quais os riscos que essa pessoa está correndo? Principalmente quando reduz carbo abruptamente, sabe, Marcela? Existem estratégias de jejum intermitente que são associadas com dietas low carb que tiram muito carboidrato. Geralmente os pacientes comem menos de 30 gramas de carboidrato por dia. O corpo ele tem que estar preparado para esse processo de retirada de carboidrato, porque muitas vezes pode ter fraqueza, pode ter episódios de hipoglicemia, pode ter dor de cabeça. E não só isso, muitas vezes o paciente não faz uma hidratação adequada e aí ele pode ter distúrbios de sódio, de potássio, de cálcio, e a gente já viu casos extremos de pacientes, inclusive, com arritmias, né? Então, a questão aqui é que ao adotar uma alimentação, essa alimentação, ela sempre vai ter que ser equilibrada, independente da estratégia nutricional que você for, né, adaptar. Então, é uma dieta low carb, mas ela tem que ser equilibrada do ponto de vista calórico. É um jejum intermitente, tem que ser equilibrado. É uma dieta mediterrânea, tem que ser equilibrado. Porque aí a gente consegue, com os parâmetros do exame de sangue, com os parâmetros de perda de peso, garantir que esse paciente ele vá perder peso com saúde, né? Doutora, só para a gente encerrar então agora, essa pessoa, né, que começou a fazer por conta própria, sem acompanhamento, e aí ela decide, não, essa semana eu quero dar uma secada, né? E aí tem gente que tem mais facilidade para emagrecer, assim, que tira o excesso de comida, de carboidrato e tal. E essa pessoa que fez essa dieta dessa forma e conseguiu perder peso, ela para a dieta e começa a comer normalmente, como ela já comia. Tem um risco ali muito forte do efeito sanfona ou até de gerar algum distúrbio alimentar? Exato, muito, porque o nosso cérebro, ele sempre vai marcar o nosso maior peso, né? Então, quando você faz uma dieta muito agressiva, que não tem uma programação, a tendência do seu cérebro é ele entender que você passou fome e fazer um rebote fazendo você comer mais, que é o que a gente vê, eu brinco com os meus pacientes, que é o processo avalanche, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter é justamente para a gente não ter um processo avalanche diante de uma estratégia que não foi a melhor estratégia para ele. Pode até ter resolvido naquela semana, mas a gente também sabe que nas primeiras semanas a gente perde muito a glicose acumulada nos músculos, que é o glicogênio. E o glicogênio é uma molécula que tem muita água, então as pessoas perdem muito peso porque, na verdade, elas perdem glicose e elas perdem retenção de líquido. A partir do momento que elas voltam a comer, esse peso volta muito rápido, porque é como se fosse um estilingue mesmo, um bumerangue, né? Então, na verdade, o peso acaba voltando e com isso a pessoa acaba ficando insatisfeita também. O jejum intermitente, ele tem que ser acompanhado porque ele tem que ser uma entrada gradual, a pessoa tem que adaptar como estilo de vida, e mais do que isso, ele tem que ser usado, inclusive a retirada dele tem que ser orientada pelo profissional nutricionista. Por isso que sempre quando eu trabalho com jejum intermitente, eu falo, olha, a gente precisa ter o colega nutricionista acompanhando, porque é ele que vai determinar as substituições corretas para cada faixa de alimentação, né? Então, ajuda de curto prazo, mais ou menos, porque a gente sabe que a tendência é voltar e até desenvolver quadros compulsivos. Perfeito, doutora. A gente conversou com a Andressa Heimlicher, que é médica endocrinologista e metabologista, membro da Sociedade Paulista de Endocrinologia. Muito obrigada, até uma próxima, doutora. Tchau, obrigada a vocês.